Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Independente da hora que esteja vendo esse vídeo, seja muito bem-vindo ao canal, né? Seja muito bem-vindo a esse projeto que está com uma essência muito boa, né? Vejo que vocês estão gostando dos vídeos, né? Já estamos com quase 200 inscritos e a meta até o final do mês de julho, quer dizer, é chegar a 200 inscritos. Então, vamos chegar nessa meta. Então, já deixa o like, compartilhe o vídeo com seus amigos, né? Comente, se inscreva no canal, faz tudo que você achar legal fazer e aí vamos prosseguindo para a meta, tá bom? E o assunto de hoje, gente, é um assunto que eu venho notando há um certo tempo, não que eu queria falar, mas que eu andei notando, e eu acho muito importante a gente conversar sobre isso, especialmente para a maior parte do meu público que é feminino. Então, mulheres que me assistem, me respondam uma coisa, né? Tira uma dúvida minha. As mulheres, né, o sexo feminino no caso, está aumentando muito no mundo, né, de quantidade. Isso eu acho que eu já dei um spoiler, né, do assunto. Mas mulheres que me assistam, isso pra vocês é uma coisa boa ou ruim? Vocês já vão entender o porquê eu vou comentar sobre isso. Primeiramente, eu andei percebendo isso, né, através de uma fala da minha mãe, né, que ela comentou isso comigo uma vez. E eu andei percebendo isso, né? Se bem que grande parte da história, a maior parte do público da humanidade é mulher, né? E não é só a minha mãe que comprova isso, são todas as mulheres que eu conheço que reforçam isso. E eu nunca enxerguei como algo negativo dessa forma, é simplesmente uma coisa que é natural, então, né? Mas por que eu decidi falar sobre isso hoje? Porque, gente, eu andei notando que com o aumento das mulheres no mercado de trabalho, o aumento delas conseguindo um bom emprego, se especializando, estudando, concluindo mais faculdade do que homem, inclusive, eu estou em um curso superior de fotografia e alguns cursos auxiliares sobre autismo. Então, eu acho que eu não vou ficar na média quando eu concluir essa etapa. Mas grande parte das mulheres até hoje estão estudando, se especializando, melhorando de vida, né, construindo patrimônio. E muitos homens não estão seguindo essa mesma linha, né? E eu tinha visto isso em um vídeo há um tempinho atrás, quase um ano atrás mais ou menos, e eu fiquei pensando muito nisso. Principalmente. Peraí. Pronto, gente, voltei. Estava tendo um tremido aqui. Então, gente, eu andei percebendo, né, só repetindo pela milionésima vez, que esse tipo de situação vem acontecendo cada vez mais no mundo. Inclusive um personagem histórico muito importante chamado Nikola Tesla, que a propósito eu tenho muito a ver, né, de personalidade, como diz minha própria mãe, né, que ele proferiu uma frase bem verdadeira em relação a isso, que diz que as mulheres vão dominar o mundo, né, não militarmente falando, metaforicamente, né, não metaforicamente também não, mas biologicamente, de acordo com o pouco que eu sei sobre isso. E eu andei realmente percebendo isso. E de fato está acontecendo, né? É uma coisa que é natural. A gente vai evoluindo e tudo mais. Só que tem um ponto que eu percebi que enrolei até agora para falar, porque eu realmente tenho um pouco de medo de falar sobre isso, que é sobre as ideologias que se metem nessa cogitação biológica, né, nessa evolução, para propagar ideias, né? Gente, eu não sou esquerdista, também não sou 100% direitista, né? Eu já contei isso aí para vocês, mas eu acho errado uma, por exemplo, como é que eu posso usar um termo certo para não ser cancelado? É, eu vou usar esse termo, né? Porque é bem na cara que acontece. Uma feminista, por exemplo, que defende que as mulheres precisam trabalhar, conseguir um bom emprego, sustentar, não depender de homem para nada, o que eu acho certo de uma certa forma, a mulher tem que sustentar, tem que fazer seu ganho e sustentar sua vida, né? Isso é muito importante.
Agora, forçar isso a um ponto tão alto, ao ponto de que os homens não queiram mais se relacionar com mulheres por medo de acontecer alguma denúncia ou por medo de acontecer alguma coisa, né, não tão legal, isso já acho um pouco errado, né? E eu andei percebendo isso também, mesmo que eu porque, posso falar a verdade, eu não me importo nem um pouco com isso, né? Porque o que as feministas acham, né? Eu estudei na minha época de escola com uma feminista bem, poxa, aquelas, né? Aquelas bem ferrenha. E como é que eu posso dizer isso de maneira educada? Ela era chata, confesso, muito chata. E quando a professora perguntou o que eu achava do movimento feminista, o que eu achava de toda essa evolução que está acontecendo, eu simplesmente respondi assim: olha, professora, eu já adianto que eu não concordo com esse movimento, não concordo com essa ideologia, não concordo com tudo que as mulheres contaminadas com essa ideologia fazem, nem prejudicar a humanidade. Só que eu fiz um gesto de bater na mesa que parecia que eu estava querendo massacrar elas, coisas tipo, você não massacra ninguém, gente. Eu apenas demonstrei minha opinião de uma forma um pouquinho austera, mas demonstrei. Aí, essa mesma feminista, que eu não vou falar quem é, né, justamente para não ser processado, e uma outra colega dela, ficaram possessas comigo, já falavam que eu era isso, que eu era aquilo, que eu era um monte de coisa, que eu tinha que fazer concurso militar, se eu quisesse ser militar ia pra academia e tal. Bota a prova da ESA, da Escola de Sargento das Armas, pra essa mulher fazer. Ela não passa nem da primeira prova, né, da primeira pergunta. Mas eu fiquei pensando bastante sobre isso, né, só voltando um pouco para... Veja aqui. Só voltando um pouco para esse assunto da evolução das mulheres, né, evolução da carreira, aumentando o nível de mulher no mundo, eu andei pensando em algumas coisas também nesse meio tempo. O homem, que era provedor, que era um cara que sustentava a família e não todas as vezes, mas algumas vezes não era valorizado, agora não vai mais precisar sustentar tudo isso. Pelo menos é o que eu acho. Eu, por exemplo, quero muito uma namorada, quero muito bem futuramente constituir um casamento, uma família, quero ser um homem de família, assim, né? Futuramente. Agora eu quero aproveitar minha vida o máximo possível, crescer na carreira, fazer o que eu gosto, para eventualmente conseguir uma coisa dessa. Agora, eu analisar todo esse cenário, ficando cada vez, você olha em segundo essas coisas que eu vejo, né? Ficando cada vez mais difícil sentir genuinamente feliz com uma mulher, sentir genuinamente feliz em um relacionamento, eu acho um pouco assim. Não muito bom. Mas de qualquer forma, gente, eu não vou nadar contra a maré nesse quesito. Eu permito que essas reformas fossem acontecendo, mesmo não concordando com muitas delas, eu já sei que é uma coisa natural que não está ao meu alcance. Então, só para resumir o que foi dito aqui, e esse foi chato, né? Desculpa mesmo aí, mas só para resumir o que foi dito. Eu não condeno a evolução e o crescimento das mulheres no mundo, não condeno, muito pelo contrário, até apoio, né? Segundo, que é um conselho para mim e para quem está me assistindo. Deixa as feministas espernearem, chiarem, né? Vão chegar aos 60 anos sem conseguir ter dente na boca de tanto apertar a boquinha nos reacts, né? Como diz o professor Tiago Braga. Então, eu acho que... acho que é isso. Não vamos nadar contra a maré, vamos permitir, é até bom que mais mulheres estejam se formando no mundo para ensinar muitas vezes os homens que não sabem de muita coisa, as mulheres com maior visão, sugerindo para os homens de menor visão, né, ensinamentos e tudo mais. Então, é basicamente isso que eu queria falar, gente. Eu acho que esse vídeo ficou bem, de uma certa forma, apologético, mas é mais ou menos isso que eu penso. E o pouco que eu sei sobre esse assunto é esse. Eu não tenho muito conhecimento nessa área, até porque eu não sou mulher, né? Mas eu quis expressar minha opinião, um pouco da minha vivência com isso. Então, só para resumir, eu não vou nadar contra a maré nesse quesito.
Eu não vou condenar as mulheres por causa disso, muito pelo contrário, elas merecem, depois de anos, séculos e décadas sofrendo nessas mãos não boas, né, nessas forças do mal, né? Então eu acho que é isso, apenas evolução. Agora, só tem um medo que eu tenho. O medo que eu tenho é que fique tanta mulher no mundo e tanto pouco homem que a humanidade não vai mais conseguir reprocriar e continuar com a humanidade. Então, esse é um pouco meu medo. Mas não sei. Acho que não vai acontecer não, pelo menos não tão cedo assim. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe para mais pessoas conhecerem esse projeto e rumo aos 200 inscritos até o final de julho, viu? Porque agosto é um mês muito especial, que é o aniversário do meu irmão. Não, meu irmão é esse mês, né, de julho. Mas aniversário do meu sobrinho e depois o meu aniversário. Então, vamos dar uma fase de crescimento, gente. Vamos aprender com as mulheres também, que elas estão crescendo, se dedicando, se especializando. Vamos aprender com elas também. Então, é isso. Um abraço, todos em paz. E eu vou voltar para minha toquinha. Tchau.